KNRI11, o Fundo de Renda Imobiliária da Quineia. Relatório de outubro de 2025. Vamos continuar o acompanhamento do fundo, que tem um patrimônio líquido total na casa de 4 bilhões 606 milhões, a cota patrimonial a R$ 163,34, a última distribuição R$ 1 por cota, veremos adiante. O fundo que iniciou as atividades em 2010, bem consolidado aí no mercado secundário, e na data que eu gravo com vocês, ele cota na B3 a R$ 146,28, dentro de um P sobre VP de 0,89, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 16,21%. A cotação, agora em março, chegou aos R$ 129,00, desde então busca uma linha de recuperação, subiu aos R$ 148,71 e agora buscando novamente superar este teto, ainda no R$ 146,28. A última distribuição do fundo foi R$ 1 por cota, será paga agora, no dia 14 de novembro de 2025, fazendo um yield mensal de 0,67, bem baixo, anual de 8,22%. A rentabilidade do KNRI11, conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, não consegue superar as linhas do CDI, também não supera o IPCA, tampouco supera o IFIX, retornando no período apenas 7,76%, enquanto o CDI retornou 26,13%, o IPCA 9,26% e o IFIX 13,63%. Então, ponto de atenção para a rentabilidade do KNRI11 e também considerar que, investindo R$ 1.000 há 2 anos, teria hoje o cotista apenas R$ 1.077,60, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, a gestão comenta que no mês de outubro o portfólio continuou apresentando uma performance positiva, com 2 novas locações lá no Rocha Verá. A ASODIR, que é a associação que apoia e representa as concessionárias John Deere no Brasil, ocupando 440 metros quadrados na Torre Airborne. Já a Workplace, a arquitetura corporativa especializada em ambientes de trabalho, iniciou as operações de 229 metros quadrados lá na Torre Crystal. Com estas movimentações, a vacância física do fundo encerrou em 3,86%, ante a 3,89% no mês anterior, e a vacância financeira de 5,53%, enquanto a ajustada pelas carências previstas nos finais dos contratos de 6,75%. A última distribuição, R$ 1 por cota, conforme comentamos, será paga agora no dia 14 de novembro. Ele tem 5 milhões de volume médio na B3, 5,53 é a vacância financeira do fundo, 3,86 na evolução da vacância física, e em relação à composição da carteira imobiliária, ele tem a maior disposição por receitas do estado de São Paulo, 68,45%, já na tipologia 55% para escritórios, 44% para logístico, 55% dos contratos típicos, 44% atípicos, 69% dos contratos reajustados pelo IPCA, enquanto 30,31% reajustados pelo IGPM. Em relação ao vencimento dos contratos, 1% agora em 2025 de escritórios, zerado em relação ao logístico. Para as revisionais, 7% em 2025 de escritórios e 1% ainda de logístico. Na absorção das carências, R$ 126 mil agora para novembro de 2025 e na sequência em dezembro, R$ 379 mil, ponto positivo. A vacância dos escritórios no Rio de Janeiro segue na casa de 79%, já o logístico 13,38% e os escritórios em São Paulo apenas 7,53% de vacância. Na vacância do portfólio para os escritórios 11,35%, já para o logístico 2,49%. O portfólio é composto por mais de 170 inquilinos, a maior exposição é para a indústria 43%, seguido dos serviços com 14%. São 13 edifícios corporativos, 8 galpões logísticos, formando um total de 721 mil metros quadrados de ABL. 8 torres aqui em São Paulo, ao passo que ele tem na contramão 6 centros logísticos em São Paulo. No Rio de Janeiro, são 3 edifícios corporativos e 1 centro de distribuição lá em Santa Cruz. Em Minas Gerais, tem 1 edifício corporativo lá no Boulevard Corporate Tower e também um centro logístico em Pouso Alegre. São diversas torres, diversos galpões logísticos espalhados por todo o Brasil. Ele tem 1.600.000 de vacância agora na composição contábil, 31 milhões de receita potencial, fazendo apenas 28 milhões de receita recebida. Lembrando que ele tem
R$ 435 mil de receitas não recorrentes, decorrentes do recebimento de algumas multas e de pagamentos não adimplidos pro rata. Em relação à DRE do fundo para outubro de 2025, ele faz um total de R$ 26,94 por cota, dos quais ele distribuiu R$ 28 milhões, R$ por cota, então ponto de atenção. Outro ponto de atenção aqui também é que ele não houve o consumo de RMG, permanecendo o saldo lá na casa de 62 milhões. Em relação ao seu fluxo de caixa, ele inicia com 126 milhões e encerra o mês de outubro de 2025 com 152 milhões. E em relação à cota patrimonial, teve uma pequena variação, saindo de R$ 173,31 para agora R$ 163,34. No panorama do mercado logístico em São Paulo, ele segue decrescendo bastante em relação à sua taxa de vacância, agora na taxa média do mercado de 8,10%, de 16 milhões de metros quadrados, composto de 260 condomínios logísticos. Em relação à evolução do metro quadrado, segue lá na casa de R$ 30,27. Já em relação às lajes corporativas em São Paulo, também decrescendo na taxa de vacância, agora na casa de 7,47%, 794 edifícios corporativos distribuídos em 8 milhões de metros quadrados. Em relação ao preço médio da locação, R$ 98,29 o metro quadrado, já no mercado de Belo Horizonte, 153 torres, 1.125.000 metros quadrados, vem crescendo um pouquinho na sua taxa de vacância, agora na casa de 10,69%, e o preço médio pedido também decrescendo de R$ 48 para R$ 46 um metro quadrado. Os indicadores do Rio de Janeiro, 229 edifícios corporativos, 2.532.000 metros quadrados, 26,69% é a taxa de vacância, decrescendo um pouquinho, ponto positivo, e o preço médio subindo aos R$ 72,20 dos 2.532.000 metros quadrados. Perfeito, pessoal? DKNRI 11. É basicamente isso. Lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês em um próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.